Glória a Deus. Não, aqui não travou, tá normal. É porque eu tô nas duas redes sociais, porque na outra fica salvo, né? No Instagram fica salvo. Esperar as pessoas entrarem, voltarem aqui pra live. Dedinho na tela, a gente vai curtindo e compartilhando. Estamos de volta! Estamos de volta, gente. É uma batalha. Vamos, que a gente já venceu essa batalha, né? Isso aí, aqui tá normal. Glória a Deus. Eita, isso aí. Glória a Deus, gente. Vamos que vamos. Não vamos desanimar, não. As pessoas estão voltando. Pra quem tá aqui no TikTok e não entendeu nada, é porque no Instagram a live deixa salvo. Então já vai intercedendo isso aí, gente. Nós estamos lendo o capítulo 5, né? Entramos no capítulo 5. Eu tava contextualizando um pouquinho. Eu tava contextualizando para vocês do que a gente tava falando. O apóstolo Paulo, estamos de volta. O apóstolo Paulo estava então confrontando aquela igreja, né? E ele falou, olha, eu não vou deixar de me posicionar por vocês me julgarem ou não, porque eu me importo verdadeiramente com o julgamento de Deus e não dos homens. Então ele fala, né, sobre chegar lá nos céus e pensa, Deus olhar pra você e falar, que você não deve, a hora que você deveria se posicionar, você não se posicionou. A hora que você deveria falar, você não falou, né? Então a gente precisa ser firme, né, sobre aquilo que a gente acredita, sobre a nossa identidade em Cristo. Como que nós vamos ter uma identidade firme em Cristo se a gente não sabe quem Cristo é? Por isso a gente precisa conhecê-lo, ler as Escrituras, amém? Então eu tava contextualizando um pouquinho para vocês sobre o capítulo que a gente vai começar a ler hoje, que é um capítulo um pouquinho polêmico. Que é o capítulo 5 do livro da Carta aos Primeiros Coríntios. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, capítulo 5. Ontem nós lemos o capítulo 4, né? Que fala que a nossa sabedoria vem de Deus. Então, que nós não sejamos sábios como o mundo, né? Nós somos realmente improváveis aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus nós somos escolhidos. E o Senhor, e Paulo agora começa a confrontar a igreja sobre a imoralidade. Então, capítulo 5, a imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Então, Paulo está advertindo algo que estava acontecendo lá naquele tempo e que tem coisa mais atual que isso, gente? A imoralidade que acontece no nosso meio, o tempo todo. E aí, o que ele está advertindo aqui? Sabe por que é pior do que tudo isso? Vocês estão orgulhosos de tudo isso que está acontecendo. Vocês veem essa situação e não confrontam ninguém. Vocês veem essa situação e acham normal o que está acontecendo, né? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está falando aqui. Lembra que ontem ele começou a falar, né, sobre divisão, ele começou já a entrar nesse assunto da relativização, o tempo todo ele está falando, né, não com essas palavras, ele deixa implícito, não relativizem, o tempo inteiro. Cuidado, se posicionem a favor de Deus, se posicionem, saibam o que é certo, o que é errado, não se prostrem diante do que é errado. E aí ele chega na igreja e se vê diante do quê? Da imoralidade, principalmente a imoralidade sexual que ele tá falando aqui, né? Sobre aquela igreja. E quantas vezes a gente vê isso hoje, né? No tempo que a gente vive. Como isso está relativo, como isso está banal,
como tá tudo banalizado, né? Como o adultério é banalizado. Quantos casos a gente vê, a gente liga a televisão, uma novela, um filme, uma série, só mostra isso, só mostra adultério, né? Só mostra as famílias sendo destruídas, só mostra as pessoas realmente vivendo pela carne, vivendo pelos desejos carnais. E, gente, é isso que o mundo quer que a gente faça. Porque a gente não pode se esquecer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Matar mesmo as nossas famílias, destruir os nossos lares, destruir os nossos valores, destruir os nossos relacionamentos, destruir as nossas crianças. E aí ele entra como? Com essa imoralidade. E a imoralidade entra de uma forma que não é sutil mais aos nossos olhos, porque tá explícito, né? Todo mundo abre os olhos e consegue ver, isso tá diante dos nossos olhos, mas vai entrando isso vai entrando no nosso coração de forma muito sutil. Então, o mundo prega como se isso fosse o certo. Você é descolada ao fazer isso. Você é empoderada a fazer isso. Seu corpo, suas regras. Você pode ser tudo o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. E aí, a pessoa vai caindo nisso. E a gente está vivendo uma geração adoecida, porque a gente não pode se esquecer que o resultado do pecado é a morte. A morte o quê? O afastamento da presença de Deus da nossa vida. E quando ele sai da nossa vida, gente, o que somos nós? O que é da nossa vida, né? Então a gente tá vendo muito resultado disso hoje em dia. Jovens cada vez mais novos adoecendo. Por quê? Porque tudo é muito fácil, a gente não tá mais acostumado a ouvir o não, E Paulo tá aqui repreendendo e falando, olha, vocês estão vendo isso e vocês não fazem nada. Isso não é amor, isso é indiferença. Pensa um relacionamento, você tem um relacionamento com uma pessoa e você começa a fazer tudo errado. Você começa a trair, você começa a sair, você começa a não ligar pra ela, não fazer nada. E a pessoa não fala nada com você, ela tá ali, feliz, vendo toda a situação e não tá nem aí. Isso é amor, gente? Isso é indiferença. Quando um pai não repreende um filho, um pai pensa uma criança pequena, né? A nossa casa, a gente sabe que para criança tudo é um grande perigo. Para criança tudo é um grande perigo. Por quê? Porque eles não têm noção muito bem, né, do que é certo, do que é errado. E aí o que acontece? O pai vai dormir, vai deixar o filho acordado, não vai guardar a faca, vai deixar as tomadas abertas, vai deixar um tanto de coisa lá que ele pode se machucar. Deixa aí. Isso é amor? Não, isso é indiferença, né? Então, quando a gente não repreende, quando a gente não fala um não para uma criança, quando a gente não fala um não para outra pessoa, né? Isso não é amor. Paulo tá falando justamente isso. Uma forma da gente amar as outras pessoas é a gente repreender o mal. Só que tem um porém. Lá em Mateus, se não me engano, capítulo 12, eu acho, Jesus nos ensina como nós repreendemos os nossos irmãos. Primeira coisa é tirar as traves dos nossos olhos. Tirar as traves dos nossos olhos. Então você vai chegar, né, para um amigo que tá traindo a esposa e vai falar, cara, você tá traindo sua esposa, você sabe que isso não é certo. Na Bíblia fala isso, isso e isso. E você trai a sua? Claro que não. Você tem que começar dando o exemplo da sua vida. E o Senhor sempre fala, você vai repreender tirando a trave dos seus olhos, porque você deve ser exemplo para outra pessoa. E você vai repreender de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus. E é o tempo todo isso que o apóstolo Paulo faz aqui, né? Então, a gente precisa conhecer quem Deus é. Pra gente é Mateus 18, isso, obrigada, gente. A gente precisa reconhecer quem Deus é pra gente não cair na armadilha do mundo. Pra gente não cair nessa armadilha e não dar brecha. Não dar brecha.
para destruição dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos, a destruição da nossa vida, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa se posicionar, né? Aquilo que tá acontecendo, você tá vendo a pessoa ali acabando com a vida dela, né? Se drogando, fazendo não sei o quê, e você vai ficar rindo, como se nada tivesse acontecido. Não, você precisa tentar abrir os olhos daquela pessoa, né? Você precisa ir repreendê-la com amor, com cuidado, com a palavra do Senhor, levando a presença de Deus para a vida dela. Mas a gente precisa se posicionar. E o mundo quer que a gente faça o quê? Que a gente tampe os nossos olhos, que a gente tampe os nossos ouvidos e principalmente que a gente tampe as nossas bocas e não fale nada por aí. Porque vocês já perceberam isso. Quando a gente fala, a gente é condenado, a gente é cafona, a gente tá errado. Nossa, gente, quantas vezes eu já ouvi: Isabela, você é muito cabeça fechada. Abre sua mente. Nossa, abre sua mente. Sabe? É assim. O mundo vai entrando, abre sua mente. Tá tudo certo. Você pode tudo. Ah, você pode tudo. Vai ver o resultado da vida da pessoa que tá fazendo de tudo aí, que pode tudo. A vida da pessoa tá um caos. E é justamente essa pessoa que se vitimiza diante das circunstâncias. Se vitimiza para a igreja, se vitimiza para o Estado, se vitimiza para a família, porque ninguém tem culpa. Ó, todo mundo tem culpa, menos ela. Menos ela, né? Menos ela. Então a gente precisa entender os nossos erros, entender os nossos pecados, repreendê-los. Porque nós também, gente, nós somos tentados o tempo inteiro. Não é porque você conhece a Deus que a tentação vai parar de bater na sua porta, não. Pelo contrário. Pelo contrário. A tentação vai bater, não. Ela vai chegar murrando. Né? Infelizmente. Por isso, nós precisamos colocar nossos 2 pés na palavra de Deus. Entrar de cabeça mesmo no estudo. Na presença de Deus. Para que a gente se fortaleça e a gente não deixe cair. A gente não se amolde ao padrão deste mundo. Porque lá em Romanos 12:2, o Senhor fala: você só vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não se amoldar ao padrão desse mundo. Porque se você não se amolda, você tem a sua mente transformada pelo Espírito Santo. Né? Pelo Espírito Santo. Então não se amoldem. Gente, desculpa. Seja cafona mesmo, né? Mas não deixe de se posicionar quanto ao que é certo e quanto ao que é errado. E aí, ele continua. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Um ótimo exemplo que o Senhor me trouxe quando eu estava lendo a Bíblia. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, numa aula de ciência, o professor falou que quando a gente abre, por exemplo, um pão de forma, né, e tem um pedacinho de mofo, significa que todo aquele pão está contaminado, né? E às vezes eu não sabia, eu tirava simplesmente o mofo ali do pedacinho de pão e comia o pão normal. Pra mim, só o pedaço que tava com mofo que tava ruim. E ele falou, não, olha, se tem um mofo aparente ali, todo o resto já tá correndo risco de contaminação. E é assim com o pecado. O apóstolo Paulo deu um exemplo, né, sobre isso. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, vamos pegar o exemplo do mofo para ficar mais claro de algo ruim. Você não sabe, um pecado ali faz com que todo o seu corpo fique sujo, né? Então a gente não pode abrir brecha. A partir do momento, e você fala assim, Isabela, mas então a gente não peca mais? O que eu faço? Eu me sinto tentada. Sim, gente, nós vamos sentir. E é pro resto da nossa vida aqui na Terra, né? A tentação vai estar o tempo inteiro ali, os nossos pensamentos nos confrontando, nos tentando levar para o caminho do mal. Por isso a gente precisa escolher todos os dias. E por isso o devocional é tão importante logo ao acordar. Porque quando você acorda,
as primeiras coisas que você faz ali no seu dia mudam todo o seu dia. Então, quando a gente está aqui lendo a palavra de Deus, está sendo alimentado por isso, a gente está vendo que quanto mais a gente peca, quanto mais a gente não se posiciona, quanto mais a gente se importa com o que o outro está pensando, com o que o outro está achando, né? E vivemos essa vida relativizando quem Deus é, mais a gente está afastando a presença dele, a gente vai falar, eu preciso mudar agora. Senhor, vem comigo nesse dia. Porque as tentações vão bater na nossa porta. E todo momento nós temos escolhas a serem feitas. Escolhas a serem feitas. O problema, o nosso problema, né, principalmente da nossa geração agora, é que eu falo que é uma geração micro-ondas, que apertou a comida e esquentou. Só que com as coisas de Deus não são assim, né? As coisas de Deus são geradas. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Todo mundo já foi desse tamanhozinho na barriga da mãe, já foi um feto ali. E você simplesmente foi fecundado e aí de repente você já nasceu? Não. Você ficou sendo gerado 9 meses na barriga da sua mãe. Depois dos 9 meses você sai, você começa a se alimentar só do leite. Depois você começa a descobrir outros alimentos. Depois você começa a falar. Depois você começa a andar. Depois você começa a entender o mundo, o que é certo, o que é errado. Mas você não nasce sabendo todas as coisas. Não nasce sabendo todas as coisas. E na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. A gente não vai entrar na presença dele sabendo todas as coisas. A gente não vai entrar na presença dele pronto, pelo contrário. Ele nos chama para entrar da forma como a gente está. E ele vai nos moldando ao longo da nossa jornada. Então, assim, tenham paciência uns com os outros. Eu tô querendo dizer isso porque muitas vezes a gente está ajudando uma pessoa, levando ela para a presença de Deus. E aí, às vezes, a gente fica impaciente, né? Nossa, mas a pessoa não entende. Talvez não. Talvez ela nunca conheceu um amor. Talvez ela nunca foi amada. Nem pelos pais, né? Nem por uma família. Nunca teve alguém para amá-la. Nunca teve alguém para confrontá-la. Nunca teve alguém para corrigi-lo quando precisou, quando necessário. Então, cabe a nós, como filhos e servos de Deus, confrontar com amor. Né? Com amor. Mas o apóstolo Paulo tá falando, é com amor? Sim, mas é com obediência também. E aí ele tá falando, olha, não é a igreja que tem que se moldar ao mundo, é o mundo que tem que se moldar à igreja. Então você tá vendo diante dos seus olhos o irmão fazendo tudo errado, traindo a esposa, destruindo a família, né? Nessa imoralidade, e você vai deixar achando que é normal? Não. Se posiciona, né? Eu assisti uma pregação, eu acho que é do Douglas Gonçalves, falando sobre obediência, e eu achei fantástica. Eu até coloquei o título sobre isso, obediência para os fracos. E você fala, nossa, Isabela, obediência para os fracos? Então você tá falando que a gente não deve obedecer? Não, pelo contrário, né? Obediência é um mandamento do Senhor. E sabe por que é para os fracos? Porque o Senhor fala que é na sua fraqueza que ele se faz forte. Então, quando você pensar, nossa, eu tô sendo tentado o tempo inteiro, você vai ser, porque nós somos fracos. A nossa essência humana, ela é fraca. Mas quem nos fortalece, quem nos faz forte é o Senhor. Então, a obediência é para os fracos, sim. A obediência é para nós, que sabemos que sozinhos nós não conseguimos. A obediência é para nós mesmos, que sabemos que é o Senhor que vai nos capacitar nessa nossa jornada, porque senão a gente não vai dar conta. E o Douglas ainda fala que existem 3 I's da obediência, né? Eu até anotei. O primeiro I é imediata. A obediência de Deus, ela deve ser imediata. Quando Deus nos fala, quando Deus nos alerta, quando Deus nos direciona, a gente não pode ficar questionando quantas vezes, né? A gente ontem falou um pouquinho sobre isso. Como crianças mimadas, a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nem tudo tem que ter um porquê. Mas para quê? Para onde o Senhor tá
me levando. Então, a primeira coisa é imediata. A segunda é interna. A obediência ela é interna. Porque todo tempo o Senhor fala que de nada adiante as nossas atitudes externas se o nosso coração está sujo. Então, o Senhor sonda os nossos corações, as nossas intenções. A nossa intenção tem que ser boa, né? A nossa intenção tem que ser boa. E o terceiro é inteira, obediência inteira. Meia obediência é desobediência, né? Então, realmente se entregar para a obediência do Senhor. E aí, continuando a palavra, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, não com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O Senhor nos entregou uma nova identidade. Nós vivemos debaixo da nova aliança, da aliança da graça do Senhor. Então, deixa o que é velho lá atrás. O seu passado passou, né? A própria palavra fala sobre isso. Quantas vezes a gente fica preso nas coisas do passado, nos erros do passado. O Senhor não está aqui mais para nos condenar, Ele está para nos livrar. Então aqui, peçam perdão, se arrependam-se e vida nova. O que vai mudar o seu futuro é quem você é agora. O que vai mudar o seu futuro é quem você é agora. Então ele está falando, olha, deixa o que é velho para trás. Deixa o fermento velho para trás. Esses pecados, essas tentações que têm te aprisionado, né? Esses sentimentos que têm te aprisionado, essas atitudes, esses ambientes, essas pessoas. São várias coisas que nos aprisionam, né? Para que a gente fique preso naquela velha identidade, sabe? Quando o Senhor está nos querendo levar para a terra prometida. E aí a gente fica preso ali. Senhor, mas eu preciso levar aquilo. Não. Ele está falando, olha, desapega, eu tenho algo muito melhor para você. Então, foca no seu futuro, no que o Senhor tem para te entregar. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, não estou falando que você vai deixar de ser amigo de todas as pessoas porque elas não servem a Deus, porque não seguem a Deus, né? Porque se fosse assim, a gente não se relacionaria com ninguém, a gente não conviveria com ninguém, a gente teria que sair desse mundo, porque o mundo jaz o maligno. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Cuidado com quem você entrega o seu coração. Cuidado com os seus relacionamentos, né? Cuidado com suas amizades. Com quem você tem se relacionado? Será que são pessoas que te levam para a presença de Deus ou que te afastam dele? Será que são pessoas que estão alimentando a sua fé, que estão te encorajando a ser a sua melhor versão? Ou são pessoas que estão sendo âncora ali? Que estão te ancorando no passado? Que estão te aprisionando? Que estão te fazendo pecar? Cuidado! É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não se associem com pessoas imorais. De tudo que você for guardar, o Senhor não fala isso com a gente? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, né? Nem todas as pessoas precisam saber da nossa vida. Não são todas as pessoas, gente, que precisam saber de todas as nossas vulnerabilidades, de todas as nossas fraquezas. Não, cuidado com quem você compartilha toda a sua vida. Cuidado com as pessoas que você anda, né? Não tem aquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, cuidado. Às vezes, as pessoas aparentemente, né, não são pessoas ruins. O ambiente aparentemente não é ruim. Mas do que você tem dado fruto daquilo ali? O que aquilo ali tá te gerando? Tá te impulsionando? Tá te fazendo
ser uma pessoa melhor, a viver uma vida melhor, ou não? Ou tá te adoecendo? Porque certos ambientes são assim. E a gente nunca vai ser curado no ambiente que a gente adoeceu. Sabe? O Senhor me confrontou muito com isso. Muito. Ao longo da minha caminhada. Porque dói, né, gente? Às vezes se desvincular de certas coisas. Porque vira um hábito, um costume. Você ama as pessoas, ama aquelas coisas. Pra você viveu uma vida toda achando que aquilo era normal. Só que aquele ambiente, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela vida começa a te adoecer. Quando você vê, você tá preso, você tá doente, você não consegue sair. Então você precisa sair daquilo para que você seja curado. Você não vai ser curado no lugar que te adoeceu. Né? Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo tá falando. Ele tá falando, cuidado para não relativizar. Cuidado para não relativizar o erro, tá? Se assim fosse, vocês precisam sair desse mundo. Não agora, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que diz-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Olha só, uma pessoa que se diz irmão, que se diz uma pessoa que acredita em Deus e é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Como assim? As coisas não caminham juntas, né? As coisas não caminham juntas. Então a gente precisa tomar cuidado realmente com as atitudes, com o exemplo, com a vida da pessoa em si. Por isso que o Senhor Jesus fala conosco, olha, antes de você for repreender alguma pessoa, tira primeiro as traves dos seus olhos. Porque talvez você está repreendendo o pecado do outro e você também está com as traves nos seus olhos, né? E isso é em todos os sentidos. Eu vi pessoas aqui perguntando sobre igreja. Existem igrejas, existem ambientes, existem lugares que realmente as pessoas, e o apóstolo Paulo está falando justamente isso, sobre liderança. Sobre uma liderança que que prega uma coisa e que vive outra. E ele falou, olha, não é o caso de expulsá-los, né, de não deixá-los com que eles façam isso, porque eles não estão sendo exemplo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos por meio de vocês. Então o que Paulo está falando aqui? Que a gente deve julgar as pessoas que muitas vezes têm o mesmo entendimento, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 3 ou 2, né, gente, que a gente leu, ele fala que não dá pra gente falar sobre algo espiritual para pessoas que não são espirituais. Então, quando a gente vai apresentar o Senhor na vida de alguém que não conhece, a gente já não chega repreendendo aquelas pessoas. Afinal de contas, elas nem conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Como que você já vai chegar apontando o dedo, você não pode fazer isso. Isso é pecado, isso é não sei o quê. Não, gente, o apóstolo Paulo nos dá exemplo disso. Ele chega, ele elogia as pessoas, ele coloca essas pessoas pra cima, ele mostra que aquelas pessoas são escolhidas, ele mostra que aquelas pessoas são filhas amadas do Senhor, que o Senhor tá indo ao encontro delas. E aí só depois de encontrar aquela pessoa verdadeiramente, de entender, de conhecer, aí sim, né, ele vai e repreende aquelas pessoas. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esse julgamento. Às vezes a gente só quer apontar o dedo na outra pessoa, mas esquece também de apresentá-la verdadeiramente a Deus. Às vezes a pessoa nem conhece, né? Com paciência. Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. E a gente precisa ter paciência com as outras pessoas, né? Principalmente com aquelas que ainda não conhecem da palavra. A gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender a amá-las e confrontá-las. Amém? E aí eu separei, todo dia eu tô separando, né, um trecho do livro, mas é porque fala muito sobre isso, sobre a tentação, sobre
crescendo por meio da tentação. Porque a gente precisa falar sobre isso. Às vezes as pessoas não falam. Às vezes as pessoas acham que vão entrar na presença de Deus e todas as coisas vão se transformar. Então agora minha vida vai ser um paraíso. Não, gente, paraíso, vou falar com vocês que é só na eternidade. Na terra é luta, né? Mas a gente precisa compreender que tem alguém que já venceu por nós. Então a gente precisa entregar a nossa fraqueza sabendo que Ele nos fortalece e que dá para vencer todas essas batalhas, não por nós mesmos, não pela nossa força, né? E aí, esse trecho fala exatamente sobre isso, crescendo por meio da tentação. Minhas tentações têm sido minhas mestres em teologia. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A tentação apenas apresenta... Olha, e aqui o título. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está em Gálatas 5. Então, uma das coisas, domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito, numa única pessoa, o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em nossa vida esse fruto com 9 qualidades? Ele cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com todas essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nos quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre às situações opostas de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Glória a Deus, né? Que lindo isso. Então,
não é que nada vai acontecer. A gente só vai saber verdadeiramente se a gente está conseguindo seguir o caminho de Deus quando a gente for confrontado com o mal, com os dias ruins, com a angústia, com a inquietação, com pessoas difíceis de lidar, né? Não tem aquilo quando você fala, Senhor, me dê paciência. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Cuidado para pedir paciência, hein, gente? Pede para Deus sabedoria. Porque se a gente pedir demais paciência, Ele vai só colocar pessoas no nosso caminho para testar nossa paciência. Deixa eu ver se você tá aplicando a paciência que eu tô te dando. Então, é sempre isso. A gente tem que entender que quando a gente vive com Deus, as situações, as circunstâncias podem não mudar, mas a forma da gente agir que vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, não saiam daí. Vamos finalizar com a nossa oração, né? E é exatamente isso. Peçam sabedoria, porque a sabedoria nos dá discernimento, nos dá paciência, nos dá entendimento das situações. Quando a gente é sábio, e a sabedoria do Senhor, né, que é um fruto do Espírito, a gente consegue entender qual é a forma de falar, qual é a forma, quando é o lugar de se calar, né? Então eu sempre falo, Senhor, paciência eu não quero, mas eu quero sabedoria. Amém. Então vamos fazer a nossa oração agora. Fechem seus olhos. Eu sei que várias pessoas têm pedidos especiais de oração, mas a nossa oração tem poder, a sua oração tem poder. Então, enquanto eu estiver fazendo oração, vai lembrando do nome das pessoas que você precisa orar, que você precisa interceder, né? Coloca o nome delas em suas orações, vai falando o nome dessas pessoas. A nossa oração tem poder, né? Nós somos intercedores. Então, a gente precisa ir verdadeiramente interceder pelas pessoas. Amém? Então, vai falando aí, vai anotando pelo que você precisa de oração e vai orando por isso. Amém? Senhor, Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas, pelo milagre da vida, por nos entregar mais um dia, Pai, para que a gente viva propositalmente os Teus planos. Eu peço que o Senhor acalme os nossos corações, acalme os nossos sentimentos, Pai, para que a gente tenha verdadeira sabedoria, Pai, para discernir tudo isso que se passa na nossa mente, que se passa no nosso coração, que se passa ao nosso redor. Pai, o Senhor mesmo nos diz que muitas vezes nós vamos ter que andar sobre as águas mesmo quando tiver uma tempestade ao nosso redor, Pai. Mas a gente sabe que é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. Então a gente não quer perder o Senhor de vista. Venha sobre a nossa vida mesmo, sabe? Nos dando essa paz que excede todo entendimento em meio aos dias difíceis, em meio aos dias ansiosos, em meio à angústia. Pai, nos mostra o caminho que o Senhor quer que a gente siga, Pai. Que a nossa vontade esteja ligada com a sua vontade. Tira do nosso coração aquilo que não faz parte dos teus planos. Coloca no nosso coração os teus sonhos, Pai. Que a gente sonhe os sonhos de Deus, que são infinitamente melhores que os nossos. Então, se tem algo, Pai, que a gente está tentando lutar com as nossas próprias forças, tentando abrir uma porta que não é pra gente, Pai, nos mostra que essa porta não é. Nos leva para a direção certa, que as outras portas se abram, Pai, e que a gente tenha paz, a paz do Senhor nessas escolhas. Eu peço mesmo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Tire dos nossos corações toda e qualquer imoralidade, tire toda da nossa vida, toda e qualquer imoralidade. Algo que a gente tem feito que não agrada ao Senhor, Pai, purifica mesmo, sabe? Nos perdoa pelos momentos que a gente andou fora da Tua vontade, fora dos Teus caminhos, Pai. Nós sabemos e queremos seguir plenamente ao Senhor, Pai. Então nos leva para o centro da Tua vontade. Venha sobre esse dia trazendo paz, trazendo amor, trazendo calmaria para os nossos dias, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. Isso aí, como é bom, né? Finalizar mais um dia, mais uma semana, mais um dia, mais uma live, mais uma semana na presença do Senhor. Se você foi sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo.
Entre mesmo e permaneça conosco nesse propósito. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, lendo a palavra de Deus, então não estou tirando nada da minha cabeça, tá? A gente está lendo o Novo Testamento. Começamos em Mateus, já estamos na primeira carta aos Coríntios. Então, se você quer conhecer mais, vem aqui, continue, né? Todo dia o Senhor tem algo novo para nos ensinar. É engraçado que eu falava assim, gente, mas live todo dia. Tanto vou falar, né? Quando o Senhor foi me confrontando de fazer as lives, eu falei, o que eu tanto vou falar na live? E aí o Senhor falou, você não, vai ler a palavra, o tanto de coisa que tem pra gente aprender. Cada dia a gente vê que sabe menos, né? Então, assim, a gente precisa verdadeiramente buscar diariamente. O livrinho, gente, todo mundo aqui, obrigada por me lembrarem. Hoje é dia 19 de maio. E tá falando a palavra sobre conhecimento que fortalece. Olha, a gente tava falando sobre o conhecimento da palavra. Conhecimento que fortalece. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Quando você está sendo guiada pelo Espírito Santo, essa direção nunca implicará oposição à palavra de Deus. Haverá sempre um alinhamento com o que as Escrituras dizem. Devemos ter fé para agradar a Deus, e não é possível ter uma fé firme sem ler a palavra, ouvi-la, conhecê-la e confiar nela. As promessas de Deus são muitas, e para conhecê-las você deve crer em Deus e no que a palavra diz a respeito delas. O termo grego logos se refere à mensagem completa, à Bíblia em sua totalidade. O termo grego terma é uma parte da Bíblia, da mensagem, a palavra falada na comunicação da mensagem. É um versículo da Bíblia que o crente usa como a arma na batalha espiritual. Você deve possuir ambos. Por isso você precisa ler a Bíblia inteira diversas vezes e conhecer versículo por versículo, específicos para que Deus desperte em seu coração. Isso fará com que sua fé cresça e você confie plenamente na verdade da palavra. Deus honra aqueles que aprendem a sua palavra e vivem de acordo com ela. Senhor, necessito de teu auxílio ao ler tua palavra, a fim de conhecê-la cada vez melhor e colocá-la em prática com fé e temor reverente. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Deixa eu falar uma coisa que eu tô pensando, que eu tô seguindo a leitura, né, da minha igreja, o cronograma. Então, só que eu pensei que como a carta aos Coríntios é uma carta com tantos ensinamentos pra gente, amanhã eu vou voltar no capítulo 6 na segunda-feira. Então, a gente vai fazer assim, sabe? No sábado e no domingo, vocês continuam daí, claro. Podem continuar a leitura, normalmente o capítulo, mas aí nas lives eu vou fazer na ordem, né? Até pra gente ter os vídeos salvos na ordem e para que a gente tenha esse entendimento junto. Então, aí a gente faz a carta aos Coríntios todas juntas, de segunda a sexta, tá bom? Se você tá aqui, nós temos o nosso canal no YouTube, que é Isabela Nolli. A live vai diretamente pra lá, fica salva 24 horas. No Instagram também. E temos o nosso grupo no WhatsApp de devocional, que o link tá na bio do Instagram. Amém? Faz o apelo. Pode deixar, eu vou perguntar, vamos começar o louvor, vamos entrar nesse espírito de adoração. As pessoas estão me lembrando aqui que muitas vezes eu passo despercebido sobre isso, né? E quantas pessoas estão aqui e não conhecem verdadeiramente a Deus ainda? Então, se você está aqui pela primeira vez, ou se você está aqui já há algum tempo e tem sentido no seu coração de conhecer mais dele, né? De viver esse relacionamento, de ter essa aliança com ele. Faça essa aliança hoje, sabe? Se você está afastado, é hora de você voltar hoje. Se você nunca conheceu esse amor,
É hora de você conhecer hoje. Então, assim, se tem alguém aqui que quer verdadeiramente entregar a vida para Jesus, gente, é uma oração simples, é um coração arrependido, é um coração disponível. Eu vou fazer a oração e quem estiver aí de casa, repete comigo, com o coração aberto, sabe? Falando, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Pai, eu venho te pedir mesmo, Pai, uma intercessão dos céus. Quantas pessoas aqui, Pai, ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente? Quantas pessoas não tiveram o privilégio de ter amor dentro de casa, de serem protegidas? Mas nós sabemos que existe um amor sobrenatural que vem dos céus, porque nós somos filhas, nós somos filhos do Senhor. E como um pai cuidadoso, Pai, o Senhor está sempre nos esperando de braços abertos, Pai, para a reconciliação mesmo, Pai. Então, se existe alguém aqui nessa live que quer aceitar, que quer entregar a vida verdadeiramente ao Senhor, Pai, que essas pessoas tenham um coração arrependido, perdoa esses nossos pecados, Pai, que elas voltem para o Senhor. Repitam comigo. Pai, eu te reconheço, Senhor Jesus, como meu único, verdadeiro, suficiente Senhor e Salvador. Jesus, eu quero viver os teus planos, eu quero viver as tuas promessas, eu quero sonhar os seus sonhos. Entra na minha vida e faz tudo novo. Entra na minha vida e transforma tudo. Eu preciso do Senhor, eu reconheço que você é o único na minha vida. Você é o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. É isso, gente, que a gente reconheça mesmo o Senhor em cada detalhe da nossa vida. E aí, por coincidência ou não, né, eu tinha escolhido essa música que chama Quero Conhecer Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, Glória a Deus. em troca do amor eu falharia. Amém. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Obrigada pelo carinho de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, amém. Obrigada, Senhor, por essa live, obrigada pela companhia diária de vocês, né? Quantas pessoas novas aqui, sejam muito bem-vindos, venha e permaneça, né, nessa grande família que nós estamos nos tornando mesmo. E nós estamos aqui com o único propósito de conhecer verdadeiramente quem Deus é. E você não está sozinho, as coisas não estão perdidas, né? O Senhor está te chamando de volta realmente para que você conheça verdadeiramente a Ele. Amém? Então, nós estamos aqui de segunda a sexta, então amanhã e domingo nós não temos a live, mas segunda-feira nós estamos de volta em nome de Jesus. Gente, 9h10 quase já. Como o tempo passa rápido, tá vendo? Às vezes a gente fica assim, desanimado por entrar na presença de Deus, mas quando a gente entra, o tempo passa depressa, né? E a gente quer ficar mais, porque a gente vê que 1 hora é pouco. 1 hora é muito pouco, a gente quer a vida toda ao lado dele, quanta coisa ele tem para nos ensinar, né? Então, obrigada pelo carinho de vocês, como é maravilhoso sentir esse carinho de vocês também, tá? Obrigada mesmo. E sejam bem-vindos se você é a sua primeira vez aqui. Então, gente, Deus abençoe muito vocês, a família de vocês. E eu espero vocês na segunda-feira. Já ia falar amanhã. Eu espero vocês na segunda-feira, 8h da manhã, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Opa! Gente, só lembrando uma coisa, infelizmente a nossa live travou no começo, né? Então, na gravação que eu vou mandar pro YouTube, pro Instagram, a live não vai começar do começo, mas não vai começar do começo. Ela vai tá picada um pouquinho, só que o capítulo 5 eu acho que pegou certinho, então acho que essa parte não pegou pra glória de Deus, só o comecinho ali da introdução, tá? É só pra não ficar perdido, parecendo que tem algo que eu cortei, não. É porque a nossa live infelizmente caiu e eu precisei abrir outra, tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus.